Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que, assim, eu não gostaria de fazer, não gostaria de estar tendo que trazer esse tópico, mas eu sei que também se eu não trazer, eu posso acabar contribuindo com uma indústria com hábitos dos quais eu não concordo. Gente, tem 3 ou 4 vídeos aqui no meu canal que falam sobre academia e eu sempre falo para meus amigos, para todo mundo, o quanto a academia me faz bem, né? Eu gosto de academia, eu gosto de cuidar do meu corpo. Eu acho que isso contribui muito para a minha melhora da minha saúde mental, porque eu sou diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, então às vezes eu entro em pânico, tipo, pânico de verdade com alguma coisa e demora muito para passar. É um pânico que às vezes ele pode te deixar sem saber o que fazer. Porque você entra em pânico e aí você fica à mercê das reações do seu corpo, né? Coração acelerado, aí você fica sem ar, você fica tremendo. É horrível porque a sua cabeça não entende que aquela situação acabou e você não entende que você já está seguro. A academia me ajuda muito nesse sentido, de acalmar minha mente, de ficar mais feliz, né? De me sentir bem comigo mesma. Só que existe aquela frase, né? Quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha para você. O que isso quer dizer? Quanto mais você faz uma coisa, quanto mais você olha para uma coisa, mais você vai ter aquele resultado. Mais você realmente vai ter aquela coisa. Mais realmente vai acontecer aquela coisa com você. Eu faço academia desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei com 13 para 14 anos. E eu tenho 20. E eu comecei pelo menos em maio ou junho de 2019. E aí quando foi 2020, que em março, né, que veio a pandemia, eu tive que parar. E aí eu só pude voltar no meio de 2021. É complicado porque tudo em excesso faz mal. Quando foi em 2022, eu passei por alguns problemas e eu parei de treinar. E eu voltei a treinar. E eu vou estar treinar em maio para junho de 2022. Desde então eu continuo treinando. Então quando eu fico assim muito deprimida, aí nesse sentido eu não consigo ter força para treinar. Mas depois eu volto. A maioria de vocês que me acompanham provavelmente ficou sabendo do caso do Gunley. E eu vou começar dizendo que eu não quero hype, não quero visualização e não quero like, porque nem tá no título do vídeo, não tá na descrição, não tá em lugar nenhum, nada que diga sobre ele. E eu mesma não conhecia ele, eu só fiquei conhecendo ele por causa de um vídeo que eu vi uma vez dele. Mas era um vídeo de edit ainda, eu nem sabia quem era ele. E só fiquei sabendo depois do falecimento dele. O que acontece? Ele fazia uso de anabolizantes, tá? Ele fazia uso de insulina também, e ele não era diabético. Bom, eu não procurei saber exatamente o que aconteceu, mas ele teve um problema no coração, tá? Não tem provas que, que indiquem o que aconteceu, mas a última coisa que ele fez foi fazer tipo uma coisa que ele misturou várias coisas juntos, tipo assim, pílula, insulina, anabolizante. Ele, sei lá, ele usou alguma dessas substâncias e ele foi dormir direto. E, bom, eu também não sabia disso, mas você não pode ir dormir depois de você usar essas substâncias, tá? E no dia seguinte, ele foi encontrado já sem vida. Então, gente, o que eu quero pensar aqui com vocês é o seguinte: vocês acham que vale mais uma estética? Vocês acham que vale mais o seu corpo ser admirado
por você e por várias pessoas, ou você prefere a sua vida? A sua vida que você pode contribuir com as pessoas, que você pode amar as pessoas, que você pode deixar a carisma para sempre no coração das pessoas. Você pode deixar esse cuidado por muitos e muitos anos na sua vida. Tomem cuidado com as coisas que vocês fazem, tá? Porque eu faço academia, é que esses últimos 3 meses eu tô parada por conta de uma situação que aconteceu comigo e me deu várias dores no corpo. Mas eu pretendo voltar. Só que o que acontece? Eu nunca usei anabolizante, eu nunca usei nenhuma substância para treinar. Então, eu acho importante eu conscientizar vocês de que a academia, a importância do exercício físico, a importância do esporte é para você se cuidar, para você ser saudável, para você ter uma melhor qualidade de vida, tá? E é para isso que eu treino. E em nenhum momento eu quero reforçar, eu quero apoiar uma indústria de pessoas que estão a qualquer custo tentando ter um corpo admirável, que use anabolizante, ou qualquer coisa que vá destruir o corpo depois. Eu não sou a favor dessas coisas, eu não compactuo e eu não concordo. Esse é o meu posicionamento, porque como uma pessoa que sempre fala de academia, que promove que as pessoas fazem academia, eu acho importante explicar também o contexto, tá? Porque eu faço academia para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida, porque quando eu fico muito ansiosa, eu tenho dores nas costas, dores de cabeça, e aí quando eu treino, eu não sinto dor, tá? Então isso me ajuda muito. E quando eu tô ansiosa, quando eu tô com ansiedade, eu gosto de treinar, porque eu esqueço do que tá acontecendo por alguns segundos, né? Eu vou tendo mais espaço para pensar, eu consigo pensar melhor. E é por isso que eu treino, tá? Pela minha saúde, porque eu tenho colesterol genético desde que eu tenho 6 anos de idade. Então, gente, quando eu digo que eu faço academia, é nesse sentido. Mas, por favor, não, eu peço, por favor, que vocês não pratiquem academia ou qualquer esporte para vocês se sentirem desejados, admirados ou morrerem cedo. Por favor, gente, se importem com a vida de vocês, se importem com a vida de quem vocês amam. E principalmente, se vocês sentem que vocês não conseguem, que vocês não dão conta, por favor, procurem ajuda psicológica. Porque isso não é mais tabu, gente. Hoje já é século 21, já estamos em 2026 e já foi comprovado de que pessoa ir ao psicólogo não é coisa de doente mental, não é coisa de louco, não é coisa de... Até o termo doente mental tá errado, mas é o que as pessoas pensam, né? Se você tá com um problema de baixa autoestima, um problema de relacionamento, um problema em casa, um problema na escola, você pode procurar ajuda, porque alguém vai te escutar. Esse é importante. Porque quando você pensa que você tá sozinho, aí realmente acabou. Entende? Porque se você olha pros lados e não tem ninguém, tipo, ninguém pra você, nem mesmo uma pessoa pra te escutar, a sua cabeça começa a pensar que tem alguma coisa errada. Entende? E você vai ficar mais deprimido, você vai ficar mais ansioso, porque você não tem amor. Entende? Então, gente, por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado com essas coisas. Porque usar anabolizante, usar essas coisas, não é brincadeira. Se você quer usar, usa. Eu não tenho nada contra, tá? Eu só não sou a favor. Eu sempre vou incentivar que as pessoas não façam o uso dessas substâncias, de anabolizante, de insulina. Eu sempre vou promover um esporte que promova a saúde e não algo que vá destruir o seu corpo em pouco tempo. E
Se você vê os fisiculturistas, a maioria morreram com menos de 30 anos. E é assustador, porque eu tenho 20. Eu nem cheguei no 21. Imagina se eu só tivesse mais 9 anos de vida. Eu não quero isso pra mim. E o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Entende? Então, por favor, gente, pensem nisso, reflitam bastante, porque não vale a pena deixar as pessoas aqui chorando. Não vale a pena você estragar a sua vida, estragar o seu futuro. Não vale a pena. Porque se você está passando por alguma coisa, por dismorfia corporal, se você não se sente bem com o seu corpo, procure ajuda psicológica. Mas não deixem que isso estrague a vida de vocês. Não fiquem buscando uma perfeição, porque essa perfeição, ela não existe. Você pode ser a pessoa mais perfeita que o mundo já viu, mas alguém vai colocar algum defeito em você, alguém vai achar um defeito em você. Se cuidem, gente, e reflitam sobre a vida de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo.